Microfone aqui ativado. Boa noite a todos aí, galera. Já estamos ativos aí nessa aula gratuita aí com vocês de reparos de placas de iPhone, né, galera? Vocês estavam querendo aí essa aula e já chegou a hora, tá, galera? Tinha bastante perguntinhas do pessoal aí de que eles queriam aprender durante o curso, né, galera? Mas, infelizmente, não dá pra gente fazer tudo, né? Tinha uma pessoa que queria que a gente ensinasse tudo, ele colocou assim, né? Quero aprender tudo. Mas não dá tempo, né, galera? Mas o primordial hoje, que eu falei pra vocês numa live esses dias aí, que era falar para vocês um pouquinho aí sobre análise sem receitas de bolo e sem achismo, digamos assim, né? Então, o intuito aqui é a gente passar um pouquinho para vocês esquema elétrico, né? Para vocês entenderem um pouquinho o esquema elétrico, as medições e fazer essas medições aqui ao vivo para vocês verem como são feitas essas medições, os valores que a gente vai ter no esquema elétrico, que a gente teria que ter nessa placa quando a gente estiver medindo. A gente vai estar medindo ao vivo aqui com vocês, para vocês verem esse passo a passo dessas medições e vocês entenderem onde que a gente vai acabar achando esses defeitos, digamos assim, certo? Beleza. Vamos partir então para um pouquinho de teoria, galera, certo? E aí depois explicar para vocês aqui um pouquinho no esquema elétrico, como funciona essa análise, e eu vou tratar de ir fazendo essa análise passo a passo, juntamente com o esquema elétrico, certo? E medindo aqui na placa, certo? Então olha só, galera, eu vou falar para vocês aqui sobre o circuito de carga, a gente vai medir passo a passo esse circuito de carga, tá, galera? Vou pegar aqui, ó. Passo a passo, desde lá do conector de carga até ele chegar no conector da bateria. Não é uma coisinha não, tá? Não é uma coisinha não. A gente, assim, o nosso treinamento, o modo que a gente trabalha é, tipo, não carrega, troca o Tristar, Hydra, Kraken, não carrega, troca o Tigris, Yangtze, troca os dois. Não, a gente não trabalha assim, certo? Eu explico para os alunos passo a passo, que é o que a gente vai fazer hoje aqui, certo? Explico o esquema elétrico para entenderem como é que funciona. Faço as medições passo a passo para entenderem como funciona. E nesse passo a passo, em um desses passos vai dar falha, certo? E é ali onde que você vai encontrar o defeito. Então não existe você pegar e tirar um componente da placa sem medir primeiro. Qualquer componente que você for tirar da placa, que venha de primeiro análise que você fez primeiro. E não é análise visual, nem besteira e qualquer coisinha do tipo, tá? Não, vem do análise que você pegou o multímetro, foi lá e mediu. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar um negócio super fácil aqui para vocês entenderem uma receita de bolo, um negócio super fácil que a gente poderia entender, é aqui, mas que não custa nada você medir uma coisa, só uma, para você ter certeza que é ali, certo? Vamos colocar um exemplo simples para vocês, tá? iPhone 12, que é o que a gente vai fazer essas medições aqui, tá? iPhone 12 Pro, por exemplo, não carrega quando eu conecto o cabo, mas se eu coloco ele para carregar pelo carregador sem fio, por indução, o telefone carrega. É muito assim, as chances são muito altas de que o problema seja no Kraken, ou seja, o CI responsável pela conexão USB, né, os dados, transmissão de dados USB. É muito provável que o problema seja ali. Mas não custa nada você pegar um multímetro e medir uma coisa para você ter certeza que é ali, certo? Então, nesse passo a passo que eu vou falar para vocês, vocês vão entender como é que funciona todo o circuito, passo a passo, até chegar desde o conector da bateria, desde o conector de carga até o conector da bateria. Em um desses passos vai dar falha só medir uma coisa. Se você tem essa experiência e está medindo sempre, você vai pegar esse hábito de estar medindo sempre, cara, você já vai direto, não precisa nem ligar o computador para ver o que você vai ter que medir. É só ir lá pegar e medir, pum, já achei, é aqui. Realmente é o problema do Kraken, ou se der a resposta, já sabe que não é aqui, não, é outro lugar. Certo? É só uma coisa que vai medir. Então, relembrando, né? Qualquer componente que você for tirar da placa, que seja referente ao que você mediu antes. Mede primeiro, conserta depois. Certo? Então, vamos partir lá para explicar para vocês todo esse funcionamento de como é que funciona esse setor de carga, certo? Esse daqui é o esquema elétrico original da Apple, tá? Aqui a gente tem a plaquinha aí do iPhone 12, 12 Pro, por exemplo, né? Placa de radiofrequência e tudo mais. E, enfim, estão todos os componentes aqui, né? Circuito de carga, circuito de dados, Hydra, Kraken, né? Por exemplo, que a gente estava falando, né? Tá tudo aqui, tá, galera? Tudo aqui. Agora, esse esquema elétrico aqui são
192 páginas. 195, na verdade. 195 páginas. Ou seja, tem muita coisa para você ler aí. Tem muita coisa para você ler. Mas, obviamente, não é necessário que você leia tudo para consertar circuito de carga. Você vai focar no que te interessa, que é o setor de carregamento. Certo? Antes da gente passar para essa parte do circuito de carga, eu vou explicar para vocês como funciona essas malhas primárias, certo? Que são as tensões que vai existir logo que você conectar o cabo, ou seja, a bateria no aparelho. Por que eu vou explicar para vocês sobre as malhas primárias? Porque, obviamente, o circuito de carga, ele cria uma malha primária, certo? Se a bateria está sem carga, o circuito de carga, ele vai criar uma malha primária, certo? Na verdade, vai criar duas malhas primárias. Que é para que o telefone carregue e, obviamente, ligue e se mantenha ligado enquanto está carregando. Então, se eu quero entender como funciona o circuito de carga, as malhas primárias, no esquema elétrico aqui, a gente não tem nenhuma página que especifique para mim, o CI, as malhas primárias são essas daqui. Não tem nada aqui que vá me falar isso, certo? Não adianta você procurar aqui. Malhas primárias. Não tem. Em inglês não tem, nenhum idioma vai estar especificado para você. Mas você tem que utilizar a cabeça. Se a gente está falando malha primária, que é uma tensão que vai existir primeiro, a gente já sobreentende que essa malha primária ela vai vir da onde? Possivelmente do conector da bateria, que a gente vai conectar a bateria ali, certo? Então, no conector da bateria vai sair uma voltagem e vai ir para a placa. Essa é uma malha primária, certo? Tem várias malhas primárias, certo? Eu vou explicar elas aqui para vocês. E aí vocês vão pegar e vão anotar isso para vocês lembrarem depois, certo? Deixa eu pegar aqui no computador o programinha aqui que eu tenho a imagem dessas malhas primárias para mostrar para vocês. E aí você já vai pegar e vai anotar isso. Beleza, aqui ó, malhas primárias, certo? Não liga não para as outras câmeras ali que dá para vocês verem ali do microscópio e tudo mais, né? Não estou dando atenção para isso agora, mas o que eu quero mostrar para vocês ali é referente a essas malhas primárias. Eu especifiquei elas certinho aqui para vocês, certo? Essas são as malhas primárias. Essas malhas primárias, normalmente elas se repetem em todos os modelos. Cara, em todos. Tem algumas que talvez mudem o nome, certo? E tem alguns modelos, por exemplo, iPhone 13, que tem mais uma malha primária, que não está especificada aqui, certo? Mas essas que está aqui nessa imagem, vocês têm ela em todos os modelos. iPhone 16, por exemplo, eu fiz uma análise de todas as malhas primárias e secundárias do iPhone 16, eu encontrei algumas mais, certo? Mas, obviamente, não tem esquema elétrico atualmente, então não tem o nome das linhas. Porém, eu sei que essas tensões existem, porque eu já medi elas e já conferi elas. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção são essas aqui, certo? Que vocês vão ter em todos os modelos. Como eu falei para vocês, bateria, né, conector da bateria, ou seja, você tem a tensão aqui no conector da bateria, certo? Aí é uma das primeiras malhas primárias. Aqui você vai ter a tensão que a bateria tiver, certo? BAT-VCC, tensão que a bateria tiver. Ou seja, se a bateria está com 3.8 volts, na BAT-VCC, 3.8 volts. Da BAT-VCC vai vir para o circuito de carga, Tigres, Yangtze, Rubicon, dependendo do modelo que for, e vai criar a segunda malha primária, que seria VDD-MAI, certo? Da VDD-MAI vai para o PMU principal da placa e também vai vir para o circuito Boost IC, certo? O Boost IC vai criar a tensão que se chama VDD Boost, ou seja, essas duas tensões são malhas primárias, e as duas também vai ter a tensão que a bateria tiver, ou seja, se a bateria está com 3.8 volts na VDD-MAI e VDD Boost, você vai ter 3.8, certo? Vai para o PMU principal da placa, certo? Vai para o PMU principal da placa, e o PMU principal da placa vai criar a tensão 1.8 ohms, que vai lá para o conector do botão Power, certo? Essa é uma malha primária também. Que lá no botão Power é onde você aperta o botão para o telefone ligar, né? Então lá tem que ter uma tensão de 1.8, que é onde vai receber o sinal quando você apertar o botãozinho para o telefone ligar. Essas são malhas primárias. Essas tensões têm que existir logo que você conectar a bateria no telefone. Pum! Conectei a bateria? Pum! Essas malhas primárias têm que existir. Beleza.
tá sem bateria, conecta o cabo para carregar o flex de carga, por exemplo, tem que existir essas tensões. Todas elas, certo? Elas têm que existir. Se elas não existirem, tem algum problema no circuito de carga, certo? Que não está fazendo a função dele, que é gerar as tensões para que o telefone carregue e ao mesmo tempo alimentar a placa para que ela funcione, certo? Então, por exemplo, quando eu recebo um telefone que o cliente diz que não carrega, para mim, um dos análises fáceis que eu posso fazer é conectar o flex de carga, conectar o cabo para carregar e vou lá e mido se eu tenho BAT-VCC ou VDD+, por exemplo. Tenho BAT-VCC, está carregando o telefone. Não tenho BAT-VCC, mas tenho VDD+, opa, o circuito de carga funciona, porque o circuito de carga cria essa tensão. Não tenho VDD+, não, realmente está com problema no circuito de carga, certo? Deveria de criar VDD+. Obviamente aqui a gente não pulou para o esquema elétrico nem nada, né? Então vamos lá para o esquema elétrico para a gente ver toda esse conteúdo, tá, galera? E aqui eu tenho esse circuito de carga, todo esse circuito de carga, né, que vocês estavam vendo ali no esquema elétrico que eu estava mostrando para vocês aqui, são várias páginas aqui no esquema elétrico, né? São várias páginas, 195 páginas desse iPhone 12, mas aqui eu peguei essas páginas e coloquei todas numa só, para que fique fácil para mim fazer essa explicação para vocês, certo? Dessa forma eu consigo desenhar todo o circuito para vocês entenderem. Então, se a gente for falar sobre o circuito de carga, obviamente a gente começa lá no conector de carga, certo? Que seria aqui, por exemplo. Aqui seria o conector de carga. Obviamente, do conector de carga a gente vai ter o flex de carga, certo? E do flex de carga, obviamente, a gente vai ter aí o cabo conectado nele, né? Esse cabo aí que a gente vai ter nele conectado aí, ele possui um chipzinho que vai identificar se esse cabo é original ou não, tá? Esses cabos aí. Esse aqui, por exemplo, seria o chip que estaria aqui, e o nome desse chip ele é E75, o nome desse chip. Ou seja, o chip que identifica que esse cabo é original, ele se chama E75, ok? Esses daqui já são cabos que não são originais, eles não possuem um chip E75, tá? Possuem um chip que é para enganar o aparelho e ele pensar que está com o cabo original. Mas na verdade não tem, né? Obviamente, nesse cabo aqui, conectado na fonte de alimentação para carregar esse aparelho, né, você vai ter aqui 5 volts, certo? Que é da fontezinha que você conectou nele para carregar. Esse cabo conectado aqui no flex vai vir para o conector, certo? E esse conector, obviamente, está conectado no conector da placa. Esse conector aqui, certo? J sempre indica que seria um conector. E nesse conector aqui a gente tem várias linhas que estão especificando o funcionamento desse conector. Tem linhas aí que pra gente não faz diferença nenhuma, pela análise que a gente está falando, na verdade, né, que é referente ao setor de carga. Mas simplesmente para vocês entenderem que nesse setor aqui a gente tem várias linhas, e tem linhas, por exemplo, que não tem nada a ver com o setor de carga. Por exemplo, mic, que seria um microfone, não tem nada a ver com o setor de carga. Obviamente tem a ver com o flex, que vai conectado ali, porque o flex ele tem os microfones aqui, né? Ele tem um microfonezinho aqui, que está no flex de carga, né? Está aqui no caso. Então, obviamente, tem essas linhas aí no conector, mas para a gente nos interessa as linhas que são referentes a carregamento. Então, a gente vai focar no que está indicando lá para a gente do número do CI que está nesse cabo, que é E75, certo? PPV bus, E75, PP Power Positive, ou seja, uma tensão positiva, certo? E VBus seria que vai estar levando essa voltagem, e essa voltagem vai ser esses 5 volts, certo? Obviamente, se você está fazendo um carregamento turbo, não vai ser 5 volts, vai ser mais voltagem, certo? Normalmente são 9 volts, no caso do iPhone 12. Mas para que tenha 9 volts, tem que ser um carregador turbo, que seja Power Delivery, e que o circuito na placa identifique que foi conectado um carregador turbo. E o responsável por isso é o USB PD, certo? Ele trabalha com o protocolo CCG2, e ele que vai identificar que foi conectado um carregador turbo, certo? Para mudar essa voltagem de 5 volts para 9 volts e começar a fazer esse carregamento turbo. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, a gente vai ir para o mais simples assim, para a gente poder focar melhor no assunto, tá? Beleza, então, primeiro passo que eu vou ter que fazer, primeira medição,
uma das primeiras que a gente poderia estar fazendo, se o telefone está carregando, é conferir se está chegando esses 5 volts na placa. Então eu pego o flex de carga, conecto no aparelho, coloco para carregar, certo? E aí eu vou na placa, eu vou conferir se tem 5 volts, certo? Então eu venho aqui, esse flex aqui vai vir aqui, vou colocar uma imagem um pouquinho maior aqui, vai vir aqui, ó, e vai vir e vai conferir se aqui a gente tem 5 volts. Essa linha aí, ela vai pegar e vai partir dali onde a gente marcou e vai vir aqui embaixo para o Yangtze. O Yangtze é o CI responsável pelo carregamento, ok? Ele é o CI de carga, certo? E esses 5 volts que a gente estava mencionando antes, vai vir aqui, ó, PPV Bus E75, vem aqui para o circuito, e a gente vê aqui, ó, VBus 1. E essa tensão, ela vai chegar até aqui, mas ela não entra para carregar, ela só vai chegar até aqui, só chega até aqui. Por quê? Para que inicie o carregamento tem outras informações que tem que chegar antes no aparelho, tá? Não é só chegar a 5 volts e carrega. Então, primeiro, chega a 5 volts para esse circuito, certo? E depois que ele receber as informações que ele precisa, é quando vai ele começar esse processo de carregamento. Mas a gente já vai chegar lá. Beleza, então a gente tem aqui o Yangtze, né? Recebeu esses 5 volts, certo? Esses 5 volts que recebeu nele aqui, a gente já falou um passo, certo? Conferir se está chegando 5 volts na placa. Depois eu vou pegar uma placa aqui e vou medir passo a passo, tá? Não se preocupe que eu vou explicar para vocês passo a passo esse negócio. Então, primeiro passo, 5 volts na placa. Beleza. Segundo passo, o circuito responsável pelo dados do cabo, que seria, nesse caso aqui seria o Kraken, o Listening Controller, ele é responsável pela comunicação de dados do aparelho. Eu não vou conseguir especificar todas as informações para vocês aqui na live hoje, porque é muita informação, né? Mas obviamente tem todas as linhas aqui, certo? Que eu explico para vocês como elas funcionam no nosso curso, por exemplo, né? Tem várias comunicações aqui, mas para vocês entenderem, o circuito USB, o Listening Controller, o Kraken, ele se comunica com vários componentes na placa, como por exemplo o repetidor, para ir a informação para a CPU, da CPU para a memória NAND. Enquanto eu estou restaurando o aparelho, por exemplo, ou estou passando dados, uma foto que eu tirei com a família ontem, estou mandando para o meu computador, por exemplo, né? Vai vir CPU para NAND, NAND volta para CPU, CPU Parrot, Parrot, USB Controller Listening, né? O Kraken, né? Rápido, né? A explicação muito rápido, né? Mas que tem que dar tempo de eu poder explicar tudo para vocês, tá, galera? Então, aqui, essa informação ali, porque a gente está falando, é relevante. A gente está falando sobre carregamento. Era só para explicar para vocês como que ele funciona, certo? E esse componente ele tem outras comunicações também. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O codec de áudio, tem comunicação com o codec de áudio, tem comunicação com o acessório power, porque gera as tensões para que os acessórios que são conectados nesse aparelho funcionem. Tem comunicação com o USB PD, que é o carregador turbo que a gente estava falando, né? Então ele tem várias comunicações, mas isso eu explico em outro momento, tá, galera? A gente está falando sobre carregamento. Então aqui, para que esse circuito funcione, ele precisa receber tensões, tá? Essas tensões são as que estão indicadas aqui em cima. Essa daqui é irrelevante. Por quê? Porque essa tensão aqui, ela só vai aparecer quando você conectar um acessório, que não é o caso. A gente está colocando o aparelho para carregar, certo? Ela só vai aparecer quando você conectar um acessório aqui, ó. ACC Power, ou seja, a tensão para acessório. E não é o caso, a gente está colocando o aparelho para carregar. Essas daqui são as tensões que esse circuito precisa para que ele possa funcionar normalmente, que são tensões que a própria placa vai gerar para ele. Tensão de 1.2 e 3.0. Que não é o caso, a gente está falando de carregamento, por exemplo, vamos supor que o telefone está desligado, não tem nada de carga. Então, para que esse componente funcione, se a bateria não tem carga, o telefone não está ligando, essas tensões que eu acabei de mencionar aqui, elas não existem. Então, para que ele possa funcionar, mesmo estando desligado, ou seja, sem carga nenhuma, ele precisa receber uma tensão para ele ter um mínimo de resposta. E essa daqui seria nessa daqui, ó, P-in, que a gente teria aqui, o Power In, certo? Ele vai receber tensão aqui do que está chegando lá do cabo, que normalmente são 5 volts, e aqui ele também recebe tensão. Essas ACCs aqui, ó, também recebe tensão. Aqui vai vir também 5 volts lá do cabo, certo? Mas essas daqui não são as que a gente está falando nesse momento. O que interessa é essa daqui, esse Power In. Porque as do ACC vai depender se eu estou carregando ou se eu estou conectando um acessório, que não é o caso aqui, é só carregamento que a gente está falando, né?
Então eu vou tirar aqui, ó, segundo análise, tá? Segundo passo. Você vai conferir se no Kraken Hydra Tristar, o que é o modelo que corresponde ao que você estiver analisando, se aqui está chegando 5 volts quando você conecta o cabo para carregar. Então, essa linha aqui, que seria 5 volts, se eu seguir e ver o nome da linha, ele está especificando aqui para mim no esquema elétrico, ó, from Yangtze. Obviamente está em inglês, né? A gente vai ter que se virar um pouquinho no inglês, tá? From Yangtze significa que está vindo do Yangtze. Yangtze é o circuito de carga que a gente falou aqui, ó. Yangtze, certo? Ou seja, está vindo dele. E ele vem da onde? Ele vem aqui, ó. Ele vem através dessa linha auxiliar aqui, ó. A gente está vendo aqui, ó, out, saída, certo? Está saindo dele. Então, esses 5 volts que chegou aqui, que a gente mediu primeiro, no primeiro passo que vem aqui do cabo, esses 5 volts, vem aqui, certo? Entra no circuito e vai sair daqui, ó, para cá. E de aqui ele vai pegar e vai lá pro circuito de dados USB. Daqui ele vai pegar e vai vir para cá. Então eu posso vir aqui nesse capacitor aqui e vir e medir nele. E aqui teria que ter esses 5 volts que a gente está falando. Então é só para você ver aqui, ó, segundo passo, né? Primeiro passo, se está chegando 5 volts na placa, medir, tem os 5 volts na placa. Segundo passo, ver se está chegando 5 volts no Kraken, nesse circuito integrado. Se eu medir aqui nesse capacitor e eu vejo que não tem 5 volts, o problema não é do Kraken. Vamos colocar um exemplo do que a gente estava falando antes, né? O telefone carrega por indução, mas se eu conectar o cabo para carregar, ele não carrega. A gente poderia deduzir, né? Não, então o problema deve ser o circuito USB ou Kraken. Mas, para que carregue o aparelho, primeiro o Kraken tem que receber esses 5 volts, para depois ele liberar e ativar o Yangtze. Então esse daqui seria o segundo passo. E se aqui não está chegando esses 5 volts, que a gente está falando, o problema não é o Kraken, o problema é o Yangtze, que não está enviando os 5 volts para o Kraken, para que depois o Kraken faça a função dele. Então por isso que a gente está falando, sem receita de bolo, certo? Ah, troquei o Kraken e continua sem funcionar, e agora o que eu faço? Tem que medir passo a passo. Antes de tirar o Kraken, mediu se está chegando 5 volts nele. Tem que sempre medir passo a passo as coisas para a gente saber, não, estou tirando o Kraken porque conferi que está chegando 5 volts, mas continua sem funcionar. É assim que a gente vai fazer, tá? Beleza. Então, se aqui está chegando, se não está chegando 5 volts, opa, a gente já tem um problema, que seria o Yangtze, certo? Mas vamos supor que não, que está tudo certo, que o Yangtze está enviando esses 5 volts. Então, continuamos o análise. Está chegando 5 volts aqui? Sim. Beleza, então, próximo passo. Outro passo que vai precisar aqui pro Kraken, o circuito Listening Controller, para que ele faça a função dele, que é ativar o circuito de carga para que ele comece a carregar, ele precisa de 2 coisas, certo? Uma, que a gente acabou de ver aqui, que é receber 5 volts, e 2, identificar que o cabo foi conectado no aparelho. Se ele não identificar que o cabo foi conectado no aparelho, o telefone nunca vai carregar, certo? Então ele precisa identificar que esse cabo foi conectado. Como que eu vou saber isso? É a gente pegar no esquema elétrico e começar a ler. Você vai pegar e vai começar a ler as linhas. Vai começar a ler. Até você encontrar alguma coisa que identifique isso para você, certo? Obviamente, novamente eu coloco aqui para vocês, está em inglês, mas a gente tem que se adaptar a isso, tá, galera? Quero fazer reparo em placa, quero aprender a ler esquema elétrico, você vai ter que começar a se adaptar com isso, tá? Então olha só ali, para você ver o nome dessa linha aí, certo? IO E75 to Kraken com Detect. IO é in-out, entrada-saída. E75 é o nome do SEI que está lá no cabo que eu falei para vocês aqui antes, né? O nome do SEI que está aqui no cabo. Certo? IO E75 to significa em inglês para o Kraken, que é esse circuito integrado aqui que a gente vem falando, certo? Para o Kraken, com
de conector detect, ou seja, que está detectando que esse cabo foi conectado. É nessa linha aí que o Kraken detecta quando você conecta o cabo nele. Aqui a análise é muito simples. Se você quer saber se ele está detectando que o cabo foi conectado, você tem duas formas, na verdade. Uma, porque vai depender do modelo do aparelho, se tem fácil um ponto para você lá medir, que normalmente não tem. No caso do iPhone 12, ele tem um test point ali bem fácil para isso, certo? Mas normalmente ele não tem isso. Beleza. Aqui, por exemplo, como que você vai saber se isso aí realmente está acontecendo? É uma malha positiva, ou seja, a gente vai ter valor nela. Eu sei que talvez para quem está começando aí, talvez não possa entender algumas coisinhas ali, tá? Mas eu vou tentar especificar para vocês o mais fácil possível, para a gente não voltar lá no começo de coisas bem iniciantes que ainda eu não estou passando nessa aula aqui para vocês, tá? Mas basicamente, ele é uma linha positiva, ou seja, você tem que ter um valor ali. Quando você conectar o cabo nessa linha ali, ele vai pegar e vai colocar como se fosse o terra, ou seja, uma linha negativa. Se eu pegar uma linha positiva e uma negativa e eu juntar elas, vai cruzar e vai dar um ponto negativo, certo? É como se gerasse um curto, por exemplo, certo? Então aqui vai ser simples. Sem o cabo conectado, aqui eu teria um valor, certo? Vou inventar um número aqui, tá? Teria, por exemplo, medindo em diodo, eu teria um valor, por exemplo, dependendo do modelo, vai variar um pouquinho esse valor, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, 1008, por exemplo, certo? Quando você conectar o cabo, vai gerar um curto e esse valor vai ir para um valor baixo, ou seja, ele vai pegar e vai para 0.000 ou próximo a zero. Para você entender um pouquinho melhor isso, vou pegar aqui no multímetro, ó. Obviamente aqui não vai para ser 188 porque a gente não está medindo a placa, né? Então, obviamente esse não vai coincidir esse número, certo? Deixa eu colocar aqui a câmera pertinho para vocês verem. Beleza. Então, por exemplo, aqui eu tenho um valor que não tem curto, certo? Para você, na placa, no caso do iPhone ali, não vai dar o L, tá? Você vai dar um valor. Deixa eu colocar a câmera aqui com um pouquinho mais para cima. Vai dar um valor, por exemplo, os 1008. Quando você conectar o cabo, vai aparecer isso daqui, ó, 000, que significa que você conectou o cabo. Certo? Se ele identificar isso, se na hora que você conectar o cabo, identificar isso, for para zero, significa que o Kraken ele está detectando que esse cabo foi conectado. Agora, se ele não for para zero, significa que o Kraken não está detectando que o cabo foi conectado. E por isso o telefone nunca vai carregar, porque não está nem sequer detectando que o cabo foi conectado. Então, voltando para a receita de bolo, o telefone carrega só no carregamento por indução, mas quando eu conecto para carregar com o cabo, não carrega. Ah, então o problema é o Kraken. Não, porque se essa linha não funciona, e é só uma resistência que tem no meio, o telefone nunca vai carregar pelo cabo. E aí não seria um problema do Kraken, seria uma simples resistência. Então, cuidado com as receitas de bolo, certo? Então, olha só para você entender. Aqui, essa linha aqui que a gente acabou de falar, IO-E75 to Kraken com Detect, ela vem, obviamente, aqui do conector, certo? E daqui vai ir lá para o cabo, certo? Essa linha ela está aqui, ó. Vai lá para o cabo, não, vai lá para o Kraken, desculpa. Essa linha ela está aqui. Então, de aqui, essa linha, como que ela vai funcionar? Ela vai vir daqui, vai vir para cá, olha lá o nome da linha aí, E75. Ela passa por uma resistência, que é um componente em série que está dando continuidade no circuito, certo? Vai atravessar essa resistência, atravessa ela, aqui ó, Alt saída, atravessa ela e vai chegar lá no Kraken, que seria o CI USB com Detect, certo? Detecta esse conector, certo? Então, se por acaso essa resistência aqui, ela está aberta, ela está danificada, ela não está aí, está com solda fria, alguma coisa do tipo, o telefone nunca vai identificar que o cabo foi conectado e o telefone nunca vai carregar. E não seria um problema de receita de bolo, de não carrega pela indução, carrega por indução, mas pelo cabo não carrega, então o problema é o Kraken. Uma simples resistência. Então, sabendo medir passo a passo, você vai conseguir saber aonde que realmente está o defeito. Pode ser que seja o Kraken, mas não custa nada eu medir duas coisas. 5 volts, detectou o cabo conectado. Ah, não, aqui está ok, aqui está ok. Ok, beleza, é o Kraken. Pronto, acabou. É só você seguir esse passo a passo. Esse daqui seria o terceiro passo, verificar que o cabo foi conectado. Certo? Beleza, então, o circuito USB responsável, os componentes responsáveis pela conexão USB, ou seja, o Lightning Controller Kraken, no caso do iPhone 12, né, iPhones
modelos anteriores o nome muda, né? Hydra, Tricer e tudo mais. Não faz diferença aqui pra gente para isso, né? Que é tudo a mesma coisa, o mesmo circuito, o mesmo trabalho que ele tem. Ele vai fazer... a função dele é transmitir os dados entre conector e o aparelho, certo? Já seja o que for que estiver conectado a esse conector, já seja computador, um acessório, o que for. E o que ele vai fazer também, uma função muito importante dele é detectar que esse cabo que foi conectado, ele é original ou não, certo? E validar que esse cabo é original ou não, e validar o carregamento para o circuito de carga. Para que ele possa fazer isso, ele precisa dessas duas coisas aqui que eu mencionei para vocês. Uma, esses 5 volts que a gente falou aí, por exemplo, né? E a outra, detectar que o cabo foi conectado. Quando ele tiver essas duas coisas, certo? Aí ele vai partir para o quarto passo, certo? O quarto passo é, já quando o Kraken recebeu 5 volts, detectou que o cabo foi conectado, beleza, aí ele vai pegar e vai enviar essa ativação para o circuito de carga. E ele vai fazer isso através da onde? Através dessa linha aqui, ó. Em todos os esquemas elétricos, é o mesmo nome da linha dentro do circuito integrado, tá? Que é Pole, Gate, Enable, certo? Já no nome da linha, eles mudam um pouquinho o nome da linha, dependendo da geração do telefone. Mas, para quem está acostumado a ler esquema elétrico e tudo mais, entende facilmente isso, né? E aqui está bem específico, na verdade, né? I/O, entrada e saída, né? Kraken, to, ou seja, para, charger, carregamento, né? VBus 1, certo? VBus 1, cuidado, é VBus 1, não VBus 2. VBus 1 é carregamento pelo cabo. Validação, certo? Ou seja, é uma informação que sai do Kraken para o circuito de carga para validar o VBus 1. Então, essa linha aqui, ó, Alt, saída, essa linha está saindo dele e vai ir lá para o circuito de carga aqui, certo? Então vai pegar aqui, ó, e vai vir aqui para baixo, ó, para o circuito de carga. Aqui, ó, entrada. O mesmo nome de linha que a gente estava vendo antes, tá? Vai vir para o circuito de carga e veja aqui, ó, VBus 1 válido, ou seja, validação do VBus 1. Aqui em cima, a gente está vendo aqui, ó, tem o VBus 2 e o VBus 1. VBus 1 é os 5 volts que a gente falou que teria aqui, né? Os 5 volts que vem do cabo. Ou seja, aqui o circuito de dados do cabo, o Kraken, ele está validando que esse cabo é original e que detectou que ele foi conectado. Ele está validando isso para que inicie esse processo de carregamento. Como que você vai identificar se ele está validando? É muito simples. É só você procurar aqui algum test point para você fazer essa medição, que geralmente tem, esses modelos geralmente eles têm, certo? Tem bem poucos modelos que não tem um test point, mas vamos simular um test point aqui, ó. Um TP ou um PP, certo? Um ponto de prova, ou um TP, um test point. Você vai pegar aqui como multímetro e vai fazer a mesma coisa. Sem o cabo conectado aqui, a mesma coisa no caso do que a gente falou de detectar que o cabo foi conectado, né? Sem o cabo conectado, quando você medir ali, tem que ter um valor, certo? Normalmente costuma ser aí uns 670, né? Dependendo do modelo. Isso daí em modo diodo, certo? Diodo. Você vai ter aí, por exemplo, né? 670, 0.670, sem o cabo conectado. Quando você conectar o cabo, aí isso daí vai mudar e vai ir para, vai fazer um pull down, opa, ou seja, ele vai se converter em 0.000, certo? Vai ir para um valor de nível baixo. Se quando você conectar o cabo, olha só, que a gente está falando lá, é só uma medição, eu falei para vocês, né? Ah, mas você falou, se não carrega, não sei o que, é só medir uma coisa. Você já falou 3, 4, estamos na quarta. É porque eu estou explicando para vocês o passo a passo. Mas você indo medir só essa daqui, que é o quarto passo de um telefone aqui, por exemplo, né? Ah, carrega por indução, mas quando eu conecto o cabo para carregar, não carrega. Só por uma, você já consegue saber se um componente está fazendo a função dele, que é medir nesse test point, certo? Se na hora que você conectar o cabo para carregar, esse valor aqui de 670, ele não se converte em zero, certo? Então significa que esse cara não está funcionando. Isso é fato, porque ele não está enviando ativação, certo? Agora, por que ele não está funcionando?
Aí já é outra coisa. Por que ele não está funcionando? Aí você segue os outros passos que a gente falou aqui, tá? O passo 1, 2, 3, que a gente comentou, né? 5 volts que está chegando na placa, 5 volts que está chegando no Kraken e está detectando que o carro foi conectado. Cara, se você se acostumar a medir sempre, você tiver esse hábito de medir sempre, isso daqui, ó, é super rápido para você medir. Não precisa nem ligar o computador, você já sabe onde que é direto. Pum, 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 pum. Ah, medi aqui, tem 5 volts, aqui cabo foi conectado, aqui chegou 5 volts no Kraken. Beleza, não está vindo ativação, beleza, é o Kraken, vamos trocar. Simples. Mas você tem que pegar esse hábito, certo? Esquece o receita de bolo, cara. Assim, quando você começar com esse hábito, você vai ficar fera, certo? Espero que você esteja anotando passo a passo que eu tô passando para vocês, cara. Isso daqui, meu, do jeito que eu tô explicando para vocês aqui, ninguém entrega na internet para vocês. Cara, acho que nenhuma live de curso gratuito com vocês eu entreguei esse negócio tão mastigado do jeito que eu tô fazendo aqui, porque isso daqui já tá no curso online que eu passo por pra galera, tá? No curso EAD e tudo mais. Mas assim, mastigado desse jeito que eu tô falando para vocês aqui, ao vivo, gratuito, nunca fiz, tá? Então espero que você esteja anotando isso, cara. Beleza, aqui agora o Kraken. O Kraken não, o Yangtze, né? O circuito de carga. Quando o Yangtze receber aqui a validação do VBus 1, aí sim vai ser quando ele vai começar a fazer o processo de carga, certo? Aí sim que vai ser quando ele vai começar a fazer o que ele tem que fazer, que é começar a carregar. Então, se tudo estiver funcionando certinho dali para trás, certo? Então, o Yangtze tem que começar a fazer o processo dele, que é o processo de carga, que é um processo de... Vamos ver se a galera adivinha aqui. Isso daqui é um processo de buck. Buck não é os indutores da CPU, certo? Buck é um processo de que diminui tensão e eleva a corrente. E o circuito de carga faz isso, certo? Por quê? Porque está chegando 5 volts na placa, que vem do cabo para carregar. Por exemplo, o carregamento turbo 9 volts, certo? Ele vai pegar essa tensão, vai converter ela em tensão de malha primária. A malha primária do aparelho é máximo 4,3 volts, ou seja, ele está diminuindo a tensão. E ele vai levar corrente, porque dependendo do carregador que for, por exemplo, de 1 ampere não é suficiente para ligar o telefone. iPhone 12, para que ligue na fonte de alimentação, tem que ter no mínimo 3 amperes. Ou seja, um telefone que está com a bateria zero de carga, ele precisa de um circuito que leve a corrente de 1 ampere, que leve ela, por exemplo, para 3, para que esteja no mínimo para o telefone ligar, certo? E a partir que ele ligou, se manter ligado e funcionando. E além disso, que gere corrente suficiente para que o telefone carregue essa bateria, ou seja, ele tem que levar a corrente. Isso é como funciona o circuito buck. Diminui tensão e eleva a corrente. É um exemplo claríssimo de um circuito buck, certo? Não é somente os bucks da CPU, tá, galera? Por isso que a gente tem que estudar, né, um pouquinho de eletrônica, estudar esquema elétrico e tudo mais, entender essas coisas. Porque é importante a gente, pô, você é técnico especializado em Apple, técnico especializado em microsoldagem. Então, cara, isso daqui você tem que saber, certo? Se você coloca na tua loja técnico especializado Apple, microsoldagem, a gente faz reparação em placa, isso daqui você tem que saber. É óbvio que o teu cliente não entende nada disso daqui. Mas, cara, para você fazer reparo e ser realmente especializado, cara, você tem que começar a estudar esses negócios aqui. E, cara, você vai se sentir muito realizado quando você começar a entender isso daqui, você começar a medir direto no negócio ali, acreditando no que eu tô te falando, cara. Mas beleza, vamos continuar. Então aqui vai começar esse processo buck, certo? Aqui é onde vai começar esse processo buck. Esse processo buck vai começar da onde? Através desses 5 volts que está chegando aqui no VBus 1, certo? Aqui vai ser quando vai entrar esses 5 volts. Opa, aqui não. Muito grande o negócio aqui, a flecha. Aqui e aqui. SW é switcheo, certo? A gente vai ter switcheo 1 e switcheo 2. Switcheo é para os indutores. Sempre que você vê um LX, está referindo a que tem um indutor, tá? E a gente vai ter aqui pro um indutor 1 e outro 2 aqui, né? Dependendo do modelo, às vezes tem até 4 indutores, dependendo do modelo do aparelho. Mas beleza, nesse caso aqui a gente vai ter 2, vai vir aqui para os indutores, as bobinas, né? Indutor bobina. Vai pegar aqui e vai atravessar. Olha só, quantos amperes vai ter aqui nesse circuito de carga? No esquema elétrico a gente não tem especificado exatamente aqui quantos amperes no esquema elétrico, eles não especificaram aqui. Mas, pô, se a gente pegar ele aqui, a gente consegue ver que esse indutor aqui ele aguenta até 5,2 amperes. Ou seja, que, pô, no mínimo,
Eu imagino que no mínimo aí uns 4 amperes deve ter. Ah, mas eu quero ver, Santos, quantos amperes tem. Aí você vai ter que pegar o multímetro e medir corrente para você descobrir quantos amperes vai ter ali quando você colocar para carregar. Isso daí vai ser um pouquinho às vezes difícil de você ser sempre totalmente exato no valor, porque dependendo da quantidade de carga que essa bateria tiver, essa amperagem vai mudar, certo? Se a bateria está com 50% de carga, obviamente não vai estar gerando o máximo de corrente para carregar essa bateria, porque isso daí começa a diminuir. Isso é normal em qualquer circuito de carga, tá? Para, obviamente, aumentar a vida útil dessa bateria. Mas beleza, então, quinto passo, a gente iria conferir que o circuito de carga, o Yangtze, está fazendo a função dele, que é carregar, né? Ou seja, para que ele comece esse processo de carga, ele vai ter que fazer, ele vai ter que criar a malha primária. Um jeito muito fácil de você conferir isso é só você vir aqui depois dos indutores, né? Que estaria a VDD-MAI, que é uma malha primária que eu expliquei para vocês ali logo no começo da aula hoje, né? Que é a malha primária, a VDD-MAI. Então, é só você vir aqui no capacitor aqui, ó, vem aqui e aí você mede sem a bateria estar conectada. Essa análise que eu falei para vocês aí é sempre sem bateria conectada, tá? Só o cabo, ok? Sem bateria conectada. Então você vem aqui e você vai ter que ter 4.3 volts. Se tiver 4.3 volts, circuito de carga está funcionando, certo? O Yangtze está fazendo a função dele, que é criar a VDD-MAI, certo? Esse aí é o quinto passo, certo? Beleza, conferi que eu tenho VDD-MAI quando eu conecto o cabo para carregar. O circuito de carga está fazendo a função dele. Próximo passo, essa tensão ela tem que chegar lá no conector da bateria, certo? Dependendo do modelo do telefone, ele vai ter um caminho ou outro, tá? A gente está falando do iPhone 12, vamos focar aqui no iPhone 12, no exemplo do 12. Então a gente vai ter aqui duas saídas, né? Uma que vai criar VDD-MAI, no caso aqui do iPhone 12, opa, fechou aqui a imagem, foi mal. Uma aqui que ele vai criar VDD-MAI. Vamos ver se não vai atrapalhar aqui a imagem. Uma que ele vai criar a VDD-MAI e a outra é a tensão que tem que chegar lá no conector da bateria. Então a primeira, a VDD-MAI que a gente já falou, certo? E a outra seria da baixa da bateria aqui, ó, galera. Deixa eu mudar a cor aqui do lápis. Da baixa. Essa daqui, que apesar que está me dizendo in, que já se sobreentende que é tipo assim, é a tensão que está vindo da bateria para o aparelho, né, para o circuito de carga. Mas aqui a gente está falando de outro processo, que é o carregamento. Então esse in vai mudar a direção, não está mais entrando, a gente está carregando o aparelho, então aqui ele não está entrando, ele está saindo agora desse circuito. Ele está saindo, ele vai aqui, ó, lá para o conector da bateria, certo? B2B significa o conector, tá? Então ele vai vir aqui para o conector da bateria, certo? Bate VCC. PP bate VCC, Yangtze, ok? Então, é simples. Sexto passo, eu vou vir aqui no conector da bateria e eu vou medir. Tenho tensão no conector da bateria? Tenho. Circuito de carga está funcionando. Não tem problema aqui. Não tenho tensão no conector da bateria. Mas eu medi VDD-MAI e tem VDD-MAI. Certo? Opa! Tem VDD-MAI, o circuito de carga está fazendo a função dele criar VDD-MAI, mas não chega a tensão na bateria, opa, tem algum problema aqui. Nesse caso aqui, nesse modelo, no iPhone 12, a tensão vem direto para ele aqui, né? A gente não tem um filtro, uma resistência no caminho. Mas se tivesse um filtro, uma resistência no caminho, ou por exemplo, como em outros modelos, um MOSFET, aí você poderia deduzir que talvez o que está aqui no meio, por exemplo, o MOSFET estaria com problema. Que não é o caso, né? Mas se fosse um modelo, por exemplo, iPhone 8, teria um MOSFET no meio. Se fosse iPhone 13 Pro, por exemplo, aí você tem o Stone Age no meio, que já tem outros circuitos no caminho e tudo mais, que aí se estende mais a explicação para vocês, que hoje a gente não vai conseguir explicar hoje para vocês aqui. Mas aqui está um exemplo, né? Ah, não. Tá chegando a tensão aqui. Ok, não tá chegando a tensão e não tem nada no meio, beleza. O Yangtze, ele tá funcionando, mas tem uma parte dele que não tá rolando, que é enviar tensão para o conector da bateria. Então esse Yangtze aí, apesar de que ele está criando o VDD-MAI, ele não tá enviando atenção para o conector da bateria, então ele tá com problema. Certo? Ah não, mas Santos, beleza, eu medi aqui e sim, está chegando tensão aqui no conector da bateria. Aqui tá ok. Aqui sim está chegando para mim. Beleza, então o circuito de carga está funcionando, mas mesmo assim continua sem carregar, Santos.
tem uma última coisa que é importante, né? Para que o telefone carregue, ele precisa ter os dados. Essas linhas aqui que eu coloquei aqui para vocês em amarelo, são a linha de dados da bateria. O aparelho, para que ele funcione e carregue, no caso do iPhone, ele precisa receber os dados da bateria, que é onde a gente vai ver aqui a porcentagem no conector da bateria, certo? Ou seja, quanto de porcentagem de carga dessa bateria, número de série da bateria, temperatura da bateria, ciclos de carga, etc. Várias informações, né? Agora, se não tem essas informações, o processador, quando o aparelho ligar e ele não recebe essas informações, ele fala, opa, calma aí, não tem as informações da bateria, não carrega, porque eu não sei nem que temperatura essa bateria, quanta carga ela tem, então não carrega, não está autorizado a carregar, porque se você pegar e começar a injetar corrente nessa bateria aí, vai que essa bateria está com problema, está quente, pegando fogo e explode o negócio aqui, né? Então, por segurança, o telefone vai pegar e vai desligar sozinho, certo? Além de não carregar, depois de 2, 3, 5 minutos, o telefone desliga. Isso daí é normal, por causa que a CPU não tem os dados da bateria, certo? E além disso, vai ficar reiniciando, né? Se está conectado o cabo ali, ele vai ficar reiniciando, certo? Para vocês entenderem, se eu tenho o aparelho conectado na fonte de alimentação, eu estou ligando, o telefone nunca se mantém ligado. Depois de 3, 5 minutos, o telefone vai desligar. Por quê? Porque a fonte de alimentação não tem a linha de dados da bateria, só tem positivo e negativo. Somente tem isso. Então o telefone vai se manter ligado ali uns 5 minutos e depois vai desligar. É uma proteção do próprio aparelho proposital para isso, tá? Beleza, galera. Expliquei para vocês aqui a parte da análise aqui, cara, muito simples mesmo. Muito simples mesmo, tá? Eu vou fazer essa análise, essas medições com vocês aqui ao vivo. Eu ia separar a placa aqui, tinha separado umas placas para vocês aqui pra gente fazer essa separação, mas, cara, não vai dar tempo pelo que eu tô vendo aqui da explicação, né? Vocês verem que tem muita coisa em eletrônica. E, cara, eu não expliquei nem a metade para vocês dessa página aqui. Eu não expliquei nem a metade. Não expliquei para vocês aqui como funciona o circuito de carregamento por indução, como que funciona a ativação dele, circuito do Accessory Power, o Boost IC, que também trabalha nessa área, o Dotara, o circuito de carregamento turbo, que mais? Falando para vocês o repetidor, o parrot, né, que significa papagaio, que é um repetidor parrot, repetidor em inglês, né, por isso que eles colocaram parrot, imagina, né, papagaio. Circuito de áudio, o que tem a ver o circuito de áudio com o circuito de carga, ou o circuito USB, né, CPU e memória de carga, não expliquei nem a metade do que tem nessa página aqui, ou seja, tem muita informação que é bom a gente aprender para a gente encontrar as falhas. Mas que realmente não dá tempo, tá, galera? Mas vamos partir aqui para o que eu quero mostrar para vocês, fazer essa análise que eu expliquei para vocês aqui passo a passo, medindo ali para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui um flex de carga, para a gente fazer essa análise ao vivo aqui com vocês, e não ficar só na teoria, né? Que eu sei que, pô, a teoria é muito importante, é óbvio, né? Ó, é importante vocês sempre terem aqui flex de carga de todos os modelos que vocês trabalham, tá, galera? Tem um flex aqui de carga de todos os modelos. Aqui é iPhone 12 Pro Max, por exemplo, deixa eu procurar do 12 Pro aqui, tá? É muito importante vocês terem todos os flex de carga de todos os modelos que vocês trabalhem, tá? Acho que é esse daqui, não sei se eu abri os pacotezinhos aqui, mas aqui é o 12 Pro. É importante vocês terem para vocês analisar, ver se o problema não é o problema do flex. Imagina que fosse um problema do flex e você ali mexendo na placa. Essa é uma coisa importante também, né? Como é que a gente fala? Sempre eu costumo falar para os alunos, né? Cuidado com o tesão de placa, né? Às vezes a gente, quando sai num curso de reparo de placa, já quer começar a fazer a medição em placa. Calma, a medição não é mexer na placa, né? Tirar um CI, fazer um rebale, e às vezes não é. Às vezes é o flex de carga, bateria, tela, câmera. Então, cara, calma, cuidado, hein? Cuidado. Beleza, acho que essa plaquinha aqui acho que tá boa pra gente fazer essas medições aqui ao vivo com vocês, mas vamos conferir aqui pra gente ter certeza absoluta, tá? Deixem um likezinho de vocês aí, legal. Tinha mil e poucas pessoas assistindo lá, tinha visto, né? Minhas 1040 pessoas. Só tem 552 likes, cara. Depois de toda a explicação que fiz pra vocês, não acredito nisso, cara. Deixa um likezinho de vocês aí, galera. Se inscreve no canal aí também, né? Obviamente. Se inscreva aí no canal, certo? Mas deixa o likezinho de vocês. Pô, acho que essa explicação tava massa, cara. Tava massa. Duvido que vocês encontrem essa informação fácil assim na internet, hein? Do jeito que eu expliquei pra vocês hoje, o negócio, cara, top demais, hein?
Espero que vocês tenham gostado, galera. Vamos fazer a medição aqui. Não sei se dá para vocês verem aqui a tela piscando. Agora voltou a imagem. Legal. E aqui. É por causa que eu conectei o cabinho aqui, conectei ele na fonte que está conectado ao computador. Por isso que deu essa pira aí do negócio, né? Não dá nada, vamos lá. Deixa eu fazer uma medição aqui rapidinho e a gente confere se o circuito está funcionando para a gente medir passo a passo, tá? Beleza, vamos utilizar aqui como exemplo, certo? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, computador aqui e tudo mais. Vamos pegar aqui, vamos abrir aqui o exemplo, né, do iPhone 12 que a gente estava falando, né? Acho que eu vou ter que fechar aqui e abrir ele. Vou pegar aqui, em vez desse aqui, vou pegar o outro aqui, porque esse aqui vai atrapalhar a gente aqui. Eu não quero perder a conexão na live aqui com vocês. Abrir paralelos. Beleza. Beleza, acho que vai aparecer aqui para vocês certinho, tá? Abrir os programas aqui para a gente poder analisar juntos. iPhone 12, né? 12 Pro, mesmo circuito, tá, galera? Então a gente está falando sobre circuito de carga, ou seja, não vai fazer nenhuma diferença a gente pegar 12 Pro, qual for, né? Que é a mesma placa exatamente, na verdade, né? Beleza, deixa eu colocar a tela aqui para mim ver como é que tá a imagem para vocês ali. Beleza, aí eu fico mais tranquilo vendo que tá certinho para vocês ali. A gente vai começar pelo conector de carga, né? Obviamente, a gente falou aqui conector de carga, certo? Conector de carga. A gente vem aqui no conector de carga, vai medir, uma das primeiras coisas que a gente falou, medir que está chegando a tensão no conector no conector de carga, né? Então a gente vem aqui, ó, nessa parte aqui tem um test point, aqui tem que ter 5 volts, certo? Deixa eu ver se aparece um multímetro para vocês ali, certinho, beleza. Com o cabo conectado sem bateria estar conectada, eu vou vir aqui e vou medir se eu tenho 5 volts aqui, ó. Aqui eu preciso ter 5 volts nesse test point aí. Certo? Beleza, 5 volts. Ok. Primeiro passo, certinho. Beleza, segundo passo que a gente falou para conferir que esses 5 volts estava chegando no Kraken, né? Aqui seria o Yangtze, certo? Não vou focar aqui em explicar para vocês a área onde estão os componentes e tudo mais, para a gente não perder tempo com isso, tá? Vou direto ali no assunto, beleza? Aqui seria o Yangtze, que seria o circuito de carga, certo? A gente falou que essa validação, ela vinha lá daqui, ó, do auxiliar, né? Certo? Que eu falei lá para vocês que seria a saída aqui, ó, que aí é o circuito Yangtze que manda para ele lá, pino A3, certo? Pino A3 aqui, certo? Aqui eu tenho um test point, para se quiser conferir isso, por exemplo, ele vai direto aqui, ó, para o circuito do Hydra, o Kraken, né? Então, aqui, que seria o circuito Kraken, a gente falou que tinha que chegar até aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês no PIN? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Mostrei para vocês aqui, ó, no PIN. Power In, no mesmo lugar, galera. Certo? Ou seja, aqui tinha que chegar a 5 volts. Então, aqui, from Young, esse capacitor aqui mesmo, ó, C9310,
certo? Que é o capacitor que está aqui em cima, aqui, ó. Aqui eu vou medir, e aí tem que ter 5 volts quando eu conectar o cabo para carregar. Certo? Então, basicamente eu venho aqui e vou medir ali se tem 5 volts. No lado de baixo aqui, ó. Olha lá, eu tenho 5 volts. Se eu não tivesse 5 volts aqui, a gente já saberia que o problema seria o Youngster, que não está enviando 5 volts para o Kraken, certo? Mas tá ok, esse aparelho tá carregando, certo? Então beleza, estamos fazendo passo a passo para vocês entenderem essa medição. Terceiro passo, a gente falou para ver se o Kraken detectava que o cabo foi conectado, né? O Kraken, que seria esse circuito integrado aqui, a gente falou que para detectar o cabo seria essa linha aqui, ó. IO Kraken to charge VBus 1. Não, desculpa, de cima, estou enganado, foi mal. IO E75 to Kraken com detect, certo? Que seria que detectou o cabo, certo? Com detect. Pino G3. Nesse pino aqui, no pino G3, ou seja, aqui ele tem que detectar que esse cabo foi conectado. Nessa área aqui da placa eu não consigo identificar nada. Olha para vocês, né? Eu já sei isso aqui na memória. Aqui tem um test point para mim medir ele, certo? Então eu consigo vir aqui, ó, e detectar isso, ó, sem o cabo conectado, tá o cabo desconectado aí, esse test point está aqui, ó. Então, é só eu vir aqui e medir nesse test point e ver se eu tenho valor ali. Quer dizer, com o cabo conectado, né, para ver se a gente tem valor. Sem o cabo conectado, ele tem que ir para zero, tem que ir para um valor negativo, tem que se convertir tudo em zero. Então, sem o cabo conectado vai dar um valor, certo? É simplesmente a gente vir aqui. Agora sim, multímetro em modo diodo, certo? E para a gente medir isso, a gente vai colocar o multímetro vermelho no terra e o preto no lugar que a gente quer medir. Aqui a gente vai inverter, certo? Seria esse pino aqui, vermelho no terra, e o pino aqui. Olha lá, 741, certo? A gente tem um valor positivo sem o cabo conectado. Eu vou conectar o cabo agora. Conecto o cabo e esse valor vai cair para zero, ó. Medir no mesmo lugar, ó. Próximo a zero, né? 0.100, você já está detectando que esse cabo foi conectado. Ó, vou deixar ele aqui com valor, vou desconectar o cabo. Subir o valor, conecta o cabo. Tentar conectar aqui. Medindo ao mesmo tempo com as duas mãos. Ó, caiu aí. Ó. 0.100, certo? Ou seja, está detectando quando esse cabo foi conectado, certo? Beleza, detectou que o cabo foi conectado, fechou, recebe os 5 volts, beleza. Então agora o Hydra tem que fazer, o Kraken no caso tem que fazer a função dele, que é o circuito de carga, certo? Então a gente vai lá no Kraken, a gente vai lá para aquela linha de validação que a gente tinha visto, né? Que era ali que é o Paul Gate Enable, que eu falei para vocês, em todos os CIs, em todos os modelos, dentro do CI tem a mesma linha, mas muda o nome da linha aqui fora. E outro Charge VBus 1 Valid, certo? Que seria essa validação aqui, certo? Então, no pino H3, aqui H3, e vamos medir ele aqui, certo? Deixa eu só desconectar uma coisinha aqui. Beleza. Deixa eu ver como é que tá a conexão aí com vocês. Beleza, tá tudo certo. Ok, então vamos lá medir nesse test point, que está aqui do outro lado da placa, ali perto do Kraken. Tá bem escondidinho ali, né? Mas dá pra gente analisar sim. É aqui, ó. Vou fazer um pouquinho mais de zoom aí pra vocês. Acho que tá legal a imagem aí pra vocês. Acho que dá pra enxergar. E aqui, ó. Nesse test point aí, ó. Mais ou menos a imagem, mas não deu pra entender, pô. É ali que a gente vai medir. Sem o cabo conectado, vou conectar o flex nele aqui. Sem o cabo conectado, em modo diodo, aí a gente vai ter que ter um valor. Quando eu conectar o cabo para carregar, esse valor muda e vai cair próximo a zero. Certo? Então vamos lá.
Deixa eu ver se eu consigo alcançar aqui com a ponteira no multímetro. Acho que consigo. Né? Essa ponteira aqui, ela tá um pouquinho grande, né? Ó, sem o cabo conectado, 670. Beleza, eu vou conectar o cabo agora para carregar. Conectei o cabo. E a gente vai medir no mesmo lugar. Tem que ir para um valor baixo, né? Próximo a zero. Vermelho no terra e o preto ali, né? Geralmente vai um 0,20 mais ou menos. 0.020. Olha lá, 0.014. Beleza. Isso significa o quê? Que o Kraken está bom, ele está enviando ativação para o circuito de carga. Ou seja, certinho, certo? Acho que esse será o quarto passo, né? Quinto passo, conferir que o Yangtze está fazendo a função dele. Que qual foi essa forma que a gente identificaria, que eu falei para vocês, quando o Yangtze detecta que o cabo foi conectado, aí o Yangtze vai fazer a função dele, que é iniciar o processo de carga. Tá? O Yangtze estaria aqui. Aí a gente falou para vocês lá, né? VBus 1 entraria e iria lá para o processo de buck, para o switcher, para os indutores, aqui as bobinas, e criaria a VDD-MAI. Então é só eu pegar e na VDD-MAI, em qualquer capacitor da VDD-MAI, e medir se tem tensão ali. Por exemplo, eu posso vir diretamente aqui, ó. Qualquer capacitor desses aí, certo? A gente vai lá e mede para ver se tem tensão. Tem que ter 4.3 volts. Aí é uma tensão que tem que ser fixa. Isso daí, obviamente, com o cabo conectado, tá? Que aí já está fazendo a sua função de carregamento, né? De criar essa VDD-MAI e tudo mais. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, nesse capacitor aqui, e vou conferir. 4.2 volts, certo? Certinho. Opa, 4.2, 4.3. Beleza, tá fazendo a sua função, tá criando a tensão da VDD-MAI, certo? Ou seja, o circuito de carga tá ok. O último passo que eu falei para vocês, na verdade, o sexto passo, né? Conferir que essa tensão está chegando no conector da bateria. Então, é só a gente ir lá no conector da bateria, aqui no conector da bateria, e medir ali, para ver se tem tensão. Tá lá, 4.2. Geralmente essa tensão nunca é fixa, tá? Ela vai cair e vai subir. Isso daí é normal, certo? Porque ela está procurando a bateria para iniciar esse processo de carregamento, né? Então ele vai cair e vai subir, é normal. 4.2, e de repente ele cai e sobe. É normal, absolutamente normal. Viram que caiu para 3.5 e subiu outra vez. Beleza. Circuito de carga está funcionando, certo? Esse daqui é uma análise passo a passo. Eu coloquei para vocês ali passo a passo todas as medições para vocês verem como a gente vai fazer essas medições e vocês encontrarem todos os valores que você tem que ter. Em um desses passos, quando falha, você já sabe, opa, o problema está aqui. Ah, no quarto passo, não está enviando ativação para o Tigres, problema, o crack. Se o resto dos passos anteriores estavam ok, beleza, problema é o crack. E assim vai. Galera, é muito, muito fácil. Vocês têm que se acostumar a medir. Isso é muito importante, tá, galera? Assim, é uma coisa que eu prezo o máximo com o pessoal para vocês pegarem essa prática, essa continuidade nessas medições, tá? Medir passo a passo é muito importante para vocês. Fique terminar a aula aqui, pô, eu gostaria de ter passado para vocês muito mais conteúdo para vocês, galera. Mas obviamente o tempo não dá, né, galera? Vocês viram ali que eu expliquei para vocês, cara, bastante coisas aqui e correndo, né? Expliquei para vocês bastante coisas aqui do circuito de carga e correndo ali para poder passar para vocês o máximo de coisas possíveis. Mas tem muita informação aqui, só do circuito de carga, hein? Tem muita informação muito bacana, muito legal para a gente entender como funciona a placa e aprender a medir, né, os análises e tudo mais, e a gente ser 100% assertivos e não ficar com aquela receita de bolo que nem sempre funciona, e a gente ser mais assertivo nos nossos reparos, tá?